Boa noite, vamos dar início ao nosso curso de extensão híbrido, História, a Revolução Industrial. Meu nome é Valéria Portugal, sou aluna no curso de Licenciatura em História da Uninter, no Polo Tijuca, Rio de Janeiro. Vejamos, essa é uma cena do filme Oliver Twist, uma adaptação da obra do romancista inglês Charles Dickens. Gostaria que vocês observassem bem de perto esta obra. Algumas perguntas para a reflexão, dessa primeira aula que vamos iniciar. Vocês já ouviram falar deste filme? O que parece estar acontecendo na cena mostrada? Será que é uma época antiga ou recente? A história do menino é ambientada na Inglaterra nos tempos da Revolução Industrial. A primeira revolução atingiu fundamentalmente a Inglaterra por volta de 1760. Como vemos no slide, foram as mudanças ocorridas na economia da Europa na segunda metade do século XVIII, na maneira de fabricar produtos. Além disso, as relações sociais também foram atingidas, pois os homens passaram a se relacionar de outra forma. É o que vamos ver adiante, muitas mudanças que aconteceu nessa fase e em muitos outros períodos. Mais duas imagens para nós refletirmos. A Revolução Industrial mudou a paisagem. Observem bem as imagens. Antes da Revolução Industrial, a produção predominante nas cidades europeias era o artesanato, como vocês veem na primeira imagem. Tarefas feitas geralmente pela mesma pessoa. Um exemplo é o sapateiro. Antigamente, o sapateiro, ele é quem criava os modelos, cortava, costurava e até colava o couro. Os artesãos, nas épocas, eram donos das suas próprias ferramentas e as oficinas ficavam nas suas próprias casas. Ou seja, dessa forma, o trabalhador do campo ficava com todo o lucro. A partir da modernização, surgiu-se o período de manufatura, a partir do século XV, com as grandes navegações. Os mercados da África, da Ásia e da América procuravam produtos europeus, e muitos negociantes passaram a reunir trabalhadores em grandes oficinas e a oferecer-lhes matéria-prima em uma remuneração pelo serviço realizado. Essa prática, a oficina e as ferramentas, pertencia ao capitalista, e cada vez mais o trabalhador do campo passou a adquirir essa fase de trabalhar para alguém em troca de um salário ou até mesmo de comida, casa, enfim. Causas da Revolução Industrial. Aqui podemos ver várias causas que aconteceu com a Revolução, para que a Revolução Industrial fosse capaz. Uma delas, a expansão do comércio, possibilitando a acumulação do capital na mão da burguesia europeia, que queria aplicá-lo em outros setores. No caso aqui, os setores industriais. O crescimento do mercado consumidor e a consequente exigência de novos produtos, ou seja, mais produtos, procura, e as pessoas procurando novos produtos, procurando novos fornecedores, novos parceiros. A abolição das restrições impostas pelo mercantilismo. Abandono das práticas absolutistas do governo a partir das ideias liberais.
Mas também tivemos grandes descobertas: o termômetro, roda de fiar, o tear, o relógio de pêndulo e entre outras que vamos ver a seguir. Após a invasão das máquinas industriais movidas a vapor, ocorreu mudanças profundas. Cada uma das suas máquinas substituía diversas ferramentas e realizava o trabalho de várias pessoas. Sendo assim, as pessoas deixaram de trabalhar em casa e passaram a trabalhar em fábricas para um patrão em troca de salário, uma forma de produção que recebeu o nome de maquinofatura. Então, nós vimos, né, que antes o trabalhador era o cara do campo e que às vezes ele tinha um senhor, sempre teve, né, o senhor feudal ali a fiscalizar a sua produção, mas antes ele era o dono da ferramenta, ele tinha o seu maquinário, tinha a sua oficina, tinha o seu produto, oferecia, trocava ou vendia. E a partir dessa época ele passou mesmo a ter nós vamos ver, né, que ele passou a ter um salário, né, para este trabalho, e não só isso, mas também cargas horárias, né, benefícios que eles vão adquirir muito lá na frente. Nós ainda estamos bem no início, né, da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela partiu do ano de 1860, né? As indústrias apareceram principalmente na Inglaterra, porque era um país, né, que tinha, né, tinha grande potência, né, nessa época. O carvão era o principal combustível que movia, né, esse país, né, o predomínio, né, das indústrias foram a têxtil. Nós vamos saber por que mais à frente, né, e a utilização das máquinas de construções, como eu já falei aqui, e as péssimas condições de trabalho devido ao fortalecimento dos sindicatos, que é outros assuntos também que vamos ver muito lá à frente. Vamos acompanhando, temos muita coisa, né, para descobrir sobre essas revoluções. A dura realidade, né, do sistema capitalista. Trabalhadoras na primeira Revolução Industrial eram vistas como mercadoria, não tinham direitos trabalhistas, nem ao menos o direito de sentar durante o expediente. Também, muitos dos trabalhadores são explorados ao máximo, com mais de 12 horas diariamente. Havia referências também de crianças e mulheres que para o trabalho devido a menor remuneração. Então, o que vemos aqui? Essas mulheres, elas cumpriam uma jornada de trabalho, às vezes, aqui, vamos passar aqui, que vemos aqui, vendo, essas mulheres aqui, ó, elas cumpriam uma jornada de trabalho, às vezes, muitas das vezes, mais de 16 horas de condições insalubres, e ganhando um salário de cerca de 60% menor que os homens. Afinal de contas, né, eram os homens que tinham que ganhar o suficiente para sustentar a família. E as mulheres eram vistas como inferiores, incapazes de exercer as mesmas atividades, o que os homens, além disso, né, os trabalhadores haviam a predominância, né, do sexo mais fraco, viam como se fosse sexo frágil, aquelas piadas, né, ridículas de mau gosto que a gente já escuta até hoje, né? Apesar de gostarem de contratar as mulheres, né, por elas serem mais manipuláveis, dóceis, né? Só que elas trabalhavam como, às vezes, muitas das vezes, igual ou até pior que os homens, porque além delas manusear as máquinas, né, as mulheres também, às vezes, tinham que carregar também. Né? Eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira, mas a gente vê que essa prática, né, acontece até hoje. Quantas e quantas vezes você faz concorre, né, a uma vaga de emprego, de repente, para fazer a mesma função que o colega, mas porque você é mulher, ganha 30% a menos, 40%, 50% a menos, sendo que você está exercendo a mesma
função que ele, né? Aqui também nós vemos crianças trabalhando, né? Essas crianças, né? Essas crianças também foram, até hoje, se a gente reparar, tem muitos lugares que ainda empregam, né, crianças, e às vezes de maneira indevida, porque criança não deve trabalhar. Isso está numa lei, né? Foi criada essas leis para que as crianças não deveriam ir para o trabalho. Aqui era uma época, né, que teve várias, o início, teve várias guerras, enfim. Aí as pessoas falam, mas foi uma época que não tinha quase ninguém, né? E nós tivemos aqui 2 períodos de guerra. A pessoa foi para a guerra, teve que deixar em casa as mulheres e as crianças, como é que elas iam fazer para não morrer de fome, aquelas coisas todas. Mas você vê também que muitas das vezes as máquinas eram adaptadas ao trabalho infantil. Ou seja, se era mesmo que era necessário colocar toda a população para trabalhar por um fundamento ou até em prol de uma grande economia, porque quem é que fica com esse maior lucro? Não é? Muitas das vezes, quem é que fica com esse maior lucro? Não é o senhor, sempre foi, né, o senhor, agora o patrão, né? Encarregado, gerente, diretor. É uma forma de refletir, né? Será que muitas coisas mudaram de lá para cá? Sim, mudou. Muitas práticas mudaram, mas muitas coisas também não mudaram. A gente vai ver que muitas coisas ainda continuam, parece que as mesmas, né? Se a gente for analisar, né? Vamos dizer que não, de repente não são mudanças, são adaptações. Agora vamos começar o ranking da Revolução Industrial. Nesse ranking, vamos ver vários autores que tentaram, né, ou melhor, tentaram não, que de uma maneira ou outra deixou, né, um grande legado aí, né, para a indústria com as suas invenções e máquinas. Né? Aqui nós vemos uma máquina de fiar, né, uma tecelã, né, trabalhando em uma máquina, provavelmente isso aqui é uma fábrica, né, que essa máquina é enorme, imensa, a gente vê que já é um protótipo, né, das máquinas, né, das grandes máquinas industriais. E essa máquina aqui, ela foi criada por James Hunskin, né, é a primeira Split James. Né, a Split James, né, que é a girando Jane, né, vamos dizer assim, ela trabalhava, né, como a gente está vendo aqui, fazendo, né, fiando, né, os tecidos, a prática, né, do algodão era usada, né, para fazer esse tecido, que é uma das razões, né, pela quais a Inglaterra saiu na frente, né, porque era algo muito procurado, né, por todo o mundo, né, o tecido de algodão, né, e o James criou essa máquina aqui que é uma máquina mais, né, vamos dizer assim, industrial, para fazer, né, esse trabalho manual. Aqui você ainda vê que o trabalho é bem manual, né, também, né. Aí vamos a seguir. Aqui em 65 já temos outro tipo de invenção, que é o James Watt. Né? Ele estudou muito a máquina do outro James e, através de uma adaptação, ele colocou calor e energia, né, nessa criação dessa máquina dele. Né? Ele usou, né, a fonte como fonte de energia, né, tomada possível substituir a energia muscular, que a pessoa não trabalharia tanto braçal. Assim, sim, né, teria um movimento manuseio ali do trabalhador, mas não seria aquele manuseio pesado, né, como aquela máquina que a gente viu antes, que é uma máquina parece muito mais pesada, que é onde a tecelã deveria fazer um esforço muito maior. Aqui não, ela já vai ter uma ajuda, né, de uma energia, né, criada pelo vapor da água. Em 69, nós temos aqui a White Frame, né, que é uma máquina também, a giratória, vamos dizer assim, né, a máquina giratória, já é uma máquina um pouco mais
talvez assim, vamos dizer assim, motriz, né, de força motriz. A pessoa que utilizava essa máquina, ela tinha, né, que saber como utilizar, e você vê que ela tem uma corrente aqui embaixo, né, que facilita, de repente, né, esse manuseio dela, né, esse vai e vem, né, dessa máquina aí. Então, essa, essa máquina aqui é uma máquina que pelos relatos, né, ela necessitava de um espaço em uma fábrica ou moinho, costuma-se dizer que ela contribuiu para o surgimento do sistema fabril. Foi a primeira máquina, né? Que ela era uma máquina também grande. Aqui então, é uma ilustração menor, mas ela era uma máquina imensa. É o que já mais lembra, né? Vai se transformando as máquinas industriais. Né? Vocês notam que as máquinas eram retas, agora elas já estão tomando também formas, né, para cima. E em 79, olha como que diferença, né? 79, né, a mule, né, que é a mula giratória, né, vamos dizer assim, que foi criada por Samuel Croft, ele pegou, né, o experimento da, da Sprig Frame, né, aquela anterior, né, e a Sprig Jane, aquela outra lá do James, né, e em uma junção de duas máquinas, né, você vê, ele transformou em duas máquinas essa monstruosa aí, que é as que mais, acho que mais parece, né, ou quase ainda, né, ou, vamos dizer assim, uma carcaça das máquinas que a gente tem, que a gente vê hoje industriais, né, nas grandes fábricas. Essa máquina, né, ela fabricava tecidos tanto quanto 200 trabalhadores em apenas uma utilidade. Ou seja, ela estava criando essa mão de obra aqui, o cara já pegava, aqui a gente já viu um certo, né, uma certa, vamos dizer aí, a primeira, se não, talvez a primeira crise do desemprego, porque a partir dessa máquina aí, um cara só opera, né, ela substitui como diz, né, os relatos dela, 200 trabalhadores, ou seja, o cara pensa assim, poxa, com uma máquina dessa eu tô ganhando, tô lucrando, né, não tô precisando pagar 200 pessoas para trabalhar, né, para fiar, para construir, né, enfim. Vamos já ao próximo. Aqui a gente já vê a descarbonização do ferro fundido, né. Eu escolhi essa imagem porque é uma imagem realmente, né, é uma ponte que foi criada nessa época, tá? Foi feita em 1781, é uma ponte que existe até hoje, para a gente ver como que, né, as coisas bem construídas e também bem em manutenção, né, vamos dizer assim, né, como que elas ainda possam existir, e ainda de uso talvez eu não sei, talvez de uso só para passeio, mas essa daqui foi a primeira ponte em ferro, né, que foi fundida sobre o rio Severn, na Inglaterra. E você nota, né, na foto, que é uma foto até que eu tirei lá do próprio site, né, do histórico da ponte, que ela está lá, intacta. E assim como muitas construções que a gente vê em outros lugares, né, quando há preservação, quando a pessoa se preocupa, né, que também além de ser um relato histórico, é uma ponte que deve servir muito, né? E se você a gente parar ali, ó, parece que tem alguém até passando em cima dessa ponte ali, ó, tem alguém é, passando, não sei, porque também a imagem não está muito clara, né? Mas
a gente vê que é uma ponte que ela é toda fundida em ferro, né? E foi a grande obra, né, nessa época, né? Foi bastante celebrada essa construção, porque muitos deveriam, né, ter aquela, será que vai aguentar? Será que vai conseguir? Porque antigamente tudo era construído em madeira, né, pedra, né, feito de pedra, madeira. E até então o homem pegou, começou a fundir o ferro, né, a pegar e transformar o ferro também em objeto, além de objetos e armas, né, começou a transformar esse ferro em maquinário, né, e, e, e outras utilidades também para esse maquinário. Porque o pessoal ficava perguntando, será que vai conseguir aguentar, né? Vai suportar o tempo? E tá aí, né? Para a gente ver que ela realmente suportou todo esse tempo. Aqui, né, nós vemos a máquina de tear. Ela foi criada em 1785, essa máquina do Edmundo Carpenter. Aqui, praticamente, né, que fala os registros históricos, que é o início da mecanização da tecelagem. Por que o início, né, porque ele inventou um tear inteiramente mecânico, movido a água. A pessoa ia ali lá, ele olhava aqui, ó, tinha, né, devia ter tem um dispositivo de água em algum lugar aqui, que deve ser essa caixa aqui embaixo, né, e ele, aqui foi o primeiro protótipo vamos dizer assim, das máquinas que a gente tem hoje, que o cara vai lá, liga o botão e deixa trabalhar, né, vamos dizer assim. Só fica tomando conta lá para poder não acontecer nenhuma falha, né? Então, o Edward, o Edmund, perdão, ele, né, dessa máquina aí de tear, né, é o primeiro protótipo mecânico, né, vamos dizer assim. Tudo aqui parece que já vai modernizar para os dias que a gente tem hoje, né? Mas claro que as outras também são muito importantes, porque se não fossem as outras, ele não teria conseguido construir essa linda máquina, né? Que a gente vê aqui na imagem. Vamos adiante. Em 1803, Robert Fulton desenvolveu uma embarcação a vapor. Antigamente, né, as embarcações eram como essa daqui, que a gente vê aqui na frente da foto, né? Eram canoas, barcos. Mas aí, gente, está tudo crescendo, o cara tem pressa, né? Todo mundo tem pressa, né? Para poder chegar, né? Aí, vamos o cara pensou assim, meu Deus, a gente tem que ganhar tempo para a entrega desses produtos, né? Para a entrega de vários produtos, não só, né, do tecido. Que a gente aqui está falando de tecido, mas não requer só o tecido, né? Então ele tem a criação e os grandes barcos eram movidos a lenha, né? Vamos até voltar um pouquinho atrás, eram movidos a lenha. Antes, né, eram movidos a remo mesmo, né? Como a gente vê até muitos filmes, né? Escravos, né? Ali embaixo, né? Naquele cobés ali, remando, né? Vários homens, né? Depois a lenha. E é aqui que começa, né? O a vapor, que é a lenha, né? O Robert, ele era engenheiro e inventor nos Estados Unidos. Ele é um americano, né? Ele primeiro inventou esse barco, né, a vapor, como a gente está vendo aqui, né? Um desses barcos a vapor, o barco a vapor, que esse aqui é só uma imagem. E em 1800, né, ele foi, né, lá atrás, ele já tinha sido convidado por Napoleão Bonaparte para projetar o primeiro submarino prático na história, que foi dado o nome de Nautilus. Então, quer dizer, esse cara aqui deve ter sido muito importante. Vale a pena vocês pesquisarem um pouco sobre a vida dele, né? Porque ele vivia inventando coisas, né? Um engenheiro realmente muito à frente aí do seu tempo, né? E praticamente, para quem quer fazer engenharia, né? Deixando um pouquinho a história, talvez seja um dos pais aí da engenharia, né? O Robert Fulton. Se não é, né? Também não sei. Chegamos a 1825. George Stephenson concluiu uma locomotiva a vapor
e inaugurou a primeira ferrovia entre Dargton, Stoke-on-Tees, na Grã-Bretanha. Essa primeira ferrovia ela ia dessa cidade a outra, né? Claro, era um trecho, vamos dizer assim, para nós, hoje a gente fala, poxa, é um trecho, mas para muita gente era um trecho enorme, né? E olha quanto tempo que eles ganharam, né, com a invenção das máquinas, né, da ferrovia, né, dessa ferrovia aí. O George, pesquisando, né, a sua biografia, eu descobri que ele era analfabeto. Ele era um cara analfabeto, mas ele era muito curioso. E ele, por conta própria, ele procurou aulas numa escola noturna, né, para aprender a ler e escrever. Né, o fascínio dele pelas máquinas fez com que ele projetasse, né, o que a gente está vendo aqui do lado direito, né, do lado aqui esquerdo, para você, o meu aqui é esquerdo, talvez o seu é direito, enfim, essa primeira locomotiva a vapor. Né, você vê que ela era bem menorzinha, né, não parecia que só tinha um manuseio, e um vagãozinho que era só mesmo para projetar, para levar, né, no caso, assim, as mercadorias, né, de um lugar ao outro, né. Mas ele não se conteve, ele pegou, pensou assim, poxa, se eu projetei essa daqui, né, a primeira locomotivazinha, né, você vê que é tão bonitinha, pequenininha, por que não fazer uma coisa, talvez algo maior? E ele começou a projetar. E não só projetar, porque não bastava também só ter o maquinário, né? Também tinha que ter onde ela vai percorrer e para onde, né? Então ele começou a criar, né, essa engenharia toda que a gente tem aí mundo afora, que é a engenharia férrea. Por muitos anos, né, a ferrovia é que levava, né, e trazia muita gente por produto. E, inclusive, gente, é, se não é o meio de transporte mais barato e até mesmo, não só na economia, menos poluente. Não tenho nada aqui contra a indústria aí do automobilismo, nada disso não. Mas eu sei que muita gente, de repente, é caminhoneiro, tem pai caminhoneiro, mas a gente sabe que o ar hoje em dia é muito poluído devido a quantidade de carbono, né, que joga assim no ar. E uma ferrovia não. Aqui ele utilizava a lenha. Tudo bem que no início, depois passou a utilizar o carvão, que é uma coisa muito mais rápida, né, produz a queima, né, de energia mais rápida. Também é algo que polui? Sim, o carvão também é poluente, mas não tanto quanto a gente tem aí hoje, né? O etanol da vida, os, as, a queima, né, de combustíveis produzidos, porque aqui a gente está falando de um combustível também primário, né? Combustível natural. Ah, mas combustível da cana-de-açúcar? Sim, mas não é só cana-de-açúcar, né? Para ele se mover, né? Para um carro mover, aí agora estou entrando até um pouquinho aqui na engenharia aqui, que o carro, todo mundo sabe, né? Que o carro, para ele se locomover, ele precisa não só da cana-de-açúcar, né? Que é a gasolina, mas também do álcool, né? Que é também extraído da gasolina e automaticamente também vem do petróleo. Enfim, não vou aqui começar uma discussão, porque essa daí não é a nossa área, né? Ainda também não faz parte da nossa aula. Mas é algo também para poder a gente começar a refletir, né? Pensar aí sobre o nosso meio ambiente e, e procurar, né? Até, de repente, meios de transporte menos, né, poluentes, né? Uma bicicleta, como era antigamente, né? Talvez, quem sabe, né, voltar ao trem, que é algo também que é muito rápido, tão mais rápido quanto um ônibus, né? Se a gente for analisar, porque o trem é ele na linha, pronto, você entrou, você vai para um lugar rapidinho. O ônibus não pega esse trânsito todo aí, né? E sem contar que a viagem de trem é muito bonita. Eu gostava muito quando era pequena. Meu pai era funcionário da rede e eu adorava quando a gente tinha primeiro, quando a gente passava, ele passava aqui em frente de casa e a gente conseguia ir para minha avó que morava
um pouco distante aqui num sítio, que a gente ia de trem. Era rapidinha a viagem, mas era muito legal. Eu gostava pra caramba. E sempre que eu posso, morando no Rio de Janeiro, eu ando de trem sim. Não, claro, é muito diferente, né? Mas finais de semana é menos, vamos dizer assim, menos tumulto, então dá para matar aquela saudade. Vamos adiante. Aqui tem o pioneirismo inglês, né? Então, chegamos ao pioneirismo inglês, que é o que eles chamam, né? Por que os pioneirismo inglês? Porque foram os ingleses, né, que saiu na frente aí, né, dessa disputa pela revolução, né, industrial. Aqui vocês podem ver alguns tópicos, né, que mostram aqui alguns tópicos. Essa disponibilidade de capitais, de mão de obra e a supremacia naval. Aqui a gente já vai começar a falar da supremacia naval, né? A instalação da monarquia constitucional e a ideologia liberal. Matéria-prima, né, que, como eu falei, tinha carvão, né, era o carvão, né, que eram as jazidas de ferro e carvão, né, que a Inglaterra tinha e tem até hoje muitas minas. A posição, né, dela geográfica, né, que fica ali no meio, né, quase no centro ali da Europa, né, ficou livre de muitas guerras europeias na Idade Média e também, né, foi líder também de muitos países, né, ganhou muitas batalhas devido a isso, por ela estar ali. A gente imagina assim, Inglaterra como a nossa Brasília, que fica no meio do nosso país, controlando todo esse Brasil imenso. É assim que eu olho, porque a Inglaterra é bem praticamente, né, uma ilha, né? É uma ilha. E a Europa também é bem pequena, né? Mas por muito tempo a Inglaterra foi ali a que dominou, né? Dominou o centro de tudo, né? O centro de terra, centro comercial, enfim. E a contribuição, né, dos hugonotes com a disponibilidade dos capitais e as experiências empresarial, né? Esses caras aqui que vieram de fora, trazendo aí seus dinheirinhos, né? Sua capital e as suas experiências, né? Então, como a gente falou ali, ó, a disponibilidade de capitais e mão de obra. É o capital, né, acumulado por meios da pirataria, que a gente sabe-se, né, que as piratarias, né, na costa da Ásia, da África e da América, e o comércio, né, incluindo o tráfico de escravos com as colônias em outros países. Ou seja, a Inglaterra ela pegava ali, né, tinha uma pirataria, uma época aí, se a gente for ver um filme, né, tem filmes ótimos que a gente vai falar um pouco mais adiante para não misturar aqui, para guardar aquele suspensezinho. Mas tem muitos filmes que a gente vai indicar aí para vocês depois numa live, né? Vamos fazer aí e vocês vão poder conhecer um pouco mais. Alguns vocês talvez até já conheçam, né? A Inglaterra, né, era provida de várias rotas marítimas, né? Assim, então aqui essa supremacia naval, ela tinha, e sem contar, né, que seus navios também eram os mais fortes, né? Aí tem a criação lá, né? Teve a criação do Titanic, que muitos falam que foram a Irlanda, mas a Irlanda, gente, os construtores foram irlandeses, como diz na história, mas pertencia a quem? Inglaterra, né? Então, quer dizer, o mérito ficou acabando para a Inglaterra, mas também a gente não vai entrar ainda nesses detalhes, né? A mão de obra farta e barata, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudarem, né, para as cidades por causa dos cercamentos que expulsaram suas terras, né? Eles tiraram eles de suas terras, até mesmo porque foi crescendo, né? A cidade, de uma certa forma também, os centros urbanos foram crescendo para dentro, né, de algumas, vamos dizer assim, de algumas colônias que ficavam mais próximas ali. Precisavam, né, de lugares para fazer essas fábricas que a gente vê hoje, esses grandes, né, essas grandes prédios de engenharia, né?
A experiência de ricas em minerais de ferro, né, como a gente já viu aqui, né, a matéria-prima, né, a existência de jazidas de ferros e carvão é necessário para a indústria. É de um comércio interno que se desenvolveu bastante, graças à abolição dos antigos diretores feudais, né, que é aí, ó, por muitos anos, né, o ferro e o carvão lá na Inglaterra, que era o que mandava, né, vamos dizer que era a moeda mesmo principal lá. E até hoje, alguns países, né, a combustão dele, você vê, hoje é nuclear, né, vamos dizer assim, gente, eu não gosto nem muito disso, de energia nuclear. Mas por muito tempo a energia na Inglaterra era produzida através do carvão, né, o carvão é que produzia, né, e deixava assim, às vezes, né, no ar, um ar poluído. Aí por isso que eles começaram a ver outras formas, né, de se fabricar essa energia, mas também é um assunto que de repente a gente pode discutir um pouquinho mais à frente e também não, né, mais à frente, se vocês tiverem curiosidade, é só falar. Então vamos lá. E a força, né, do puritanismo que não condenava o lucro e que pregava uma vida disciplinada e voltada para o trabalho e para as orações, né? Então, quer dizer, tinha muitos puritanos ali que deixavam, né? Só viviam por duas coisas: trabalho e oração, né? Condenava-se o lucro e esse lucro ficava para quem? Para quem? Para a coroa, né? Quem é que dominava aí nessa época, né? E ainda segue aí de uma certa forma, né? Hoje em dia mais vamos dizer assim, mais estampa, né? Estamparia, né? Mas enfim, quem mandava aí era a rainha, então todos os lucros iam para ela, né? E, e aqui eu vou falar uma demo, né, que teve nessa época, né, da Reforma Gloriosa, que foi em 1688, que conferiu a estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo da Inglaterra, né? Mas isso aí também é uma dica para vocês também pesquisarem, vocês, né? Vamos trazer também algumas coisas aqui para as nossas aulas. Eu quero que vocês também participem comigo, tá bom? Então fica aí, ó, Reforma Gloriosa. Aqui nós vemos o impacto, né, da Revolução Industrial. Porque nada se faz sem ter, né, nem tudo é flores, né? Então, a gente vê aqui nesse impacto que teve aqui, ó. E qual foram um dos principais, né, impactos, né? O aumento da população, né? População com fome, sem emprego, perdeu vamos dizer, suas necessidades, né? Sua forma, né, de fazer. Foi para a cidade, ou eu vou ficar fazendo o que aqui no campo? Se não tem comida, se não tem o meu produto aqui não é mais vendido, então eu vou para a cidade, né? Crescimento dos transportes terrestres, como a gente viu, né, lá no maquinário, né, a ferrovia, e o desenvolvimento do transporte por rios e mares, né, também, que é algo que a gente também acabou vendo lá atrás, né. Se a gente vai reparar aqui, ó, mais uma imagenzinha, a gente vai ver que essa imagem, o que ela nos mostra? É um cenário, né, de uma, obviamente, né, tem tudo aqui, ó, então não tem tudo sim. Eu peguei essa imagem aqui, não foi nem por acaso não, né? A gente vê que é um centro urbano cheio de pessoas, né? A ferrovia, né? O transporte aqui terrestre, bem lá no fundo, talvez lá no fundo seja uma areazinha para poder lembrar aquela área, né? Aquela área dos camponeses, né? Entre ela e aqui a ferrovia parece que há um leito de rio, enfim. Então a gente tem tudo isso numa única imagem e várias outras imagens, né? Que tem aí em livros e na internet, né? Mas o que causou, né, esses impactos aí, né? Vamos destrinchar esses três tópicos aí, né? Com o impacto da Revolução Industrial, né, nos anos 100, nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, a população subiu,
de 600 milhões para 1,2 bilhões de habitantes. Né? Então vocês notam, né, gente, a população subiu. Por quê? Ficou mais fácil, não sei o quê. Talvez sim, mas também teve, né, muita. As pessoas começaram a pensar, puxa, eu estou ganhando. Alguns, né, achavam, né, que ganhava-se bem, aquela coisa toda. Né? Posso fazer mais filhos, enfim. Mas, enfim, a população cresceu, né? Ou talvez essas pessoas, né, que estavam não eram computadas, né? Talvez as pessoas que moravam em campos, né? Muita da gente, né, morava em campos, aldeias, né? Talvez até não tinha assim, a existência delas, mas agora todas essas pessoas digamos assim, de uma certa forma controlada, né? Que é o IBGE, hoje em dia, né, existe, né, que é o IBGE, também para a gente saber, né? Em meados do século XIX, as ferrovias e o trem já tinham uma enorme importância na Europa e nos Estados Unidos. Uniam campos às cidades, diminuíam o tempo das viagens e agilizavam o transporte de alimentos, contribuindo para evitar as crises de fome e que atingiam, né, os europeus com frequência. Então, para vocês verem como o trem é importante, mais uma vez, né? A pessoa fala, você defende o transporte ferroviário? Olha, vou falar a verdade, de uma certa forma, sim. Eu acho que o transporte ferroviário é muito mais ágil, muito mais econômico, como eu disse, e sem contar muito mais barato. Então, né, diante do custo do transporte terrestre, os europeus voltaram a se transpor por rios e mares. A Inglaterra e a França. Aí uma coisa que causa, aí aqui agora a gente voltando, porque aí uma coisa que causa o transporte terrestre um pouco mais caro, vamos dizer assim, talvez até a ferrovia, é a construção, né? De você ligar, de repente, algumas cidades a outras e até mesmo países. Porque tem que se construir o quê? Tem que se construir estradas, né? A ferrovia, e isso se leva dinheiro. Então, vendo isso, a Inglaterra e a França saiu na frente, né? Elas voltaram com a primeira, né? Como foi, elas voltaram com o transporte pelos rios e mares, porque também é algo que leva um tempo, mas nem tanto, porque nós estamos falando do quê? De industrialização. Os barcos agora é a vapor, né? Daqui a pouco eles vão ser a motor e vai também se transformar um meio de transporte rápido, né? Então a Inglaterra e a França foram os primeiros, né, a construir os canais unindo as cidades fabris. Porque essas cidades, como eu falei, elas ficaram aonde? Afastadas, porque queimavam-se, né, muito combustível. Combustível de quê? Carvão. Então, para o ar não ficar poluído, as cidades acabaram invadindo as áreas do quê? Rurais, que eram afastadas da cidade. Mas só que essas muitas áreas ficavam em leitos de rios, e aí elas começaram a dedicar-se, né, a canais para poder também ter esse transporte, né, não vir por cima, pelo mar, mas sim pelo leitos de rio, né, e chegar mais rápido, de repente, né, aos portos, né. Já essa ligação, né, entre os países era marítima, né? Então França e Inglaterra, que ficam ali, se a gente for ver no mapa, quase uma próxima à outra, tinha, né, essa ligação marítima que se fazia por navios a vapor, né? Então, quer dizer, a gente viu aqui, né, com o início, né, dessa revolução, como ela foi, né, construída, como ela foi, tá vendo? Todo esse processo, até chegar, né, nos dias atuais, que a gente vai dar mais continuidade. Além, né, dessa revolução, também teve outras, né, não teve outras, mais duas revoluções, que é a revolução, a segunda revolução, né, que nós vamos ver na próxima aula, e a terceira revolução, né?
Aqui voltamos aqui ao nosso filme, que é um filme que eu gostaria que vocês, alunos, pudessem assistir. Para quem assistiu, reassista, né, para ter, né, uma base, né, de como era feita isso. Isso aqui é uma das dicas, mas ao longo das nossas aulas nós vamos dar outras dicas também, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, desta aula. Ela vai ficar disponível aqui no canal para vocês tirarem as suas dúvidas, assistir quantas vezes vocês quiserem, deixar também, né, suas dúvidas, perguntas, que a gente vai, no caso, eu vou estar aqui para lhe auxiliar. Muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima.